Leitura do livro de Números, capítulo de número 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor se plantou como cedros junto às águas. De seus baldes manaram águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. E encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa, e quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, malditos os que te abençoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas, e Balaque disse a Balaão: Para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem e avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão, hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas. E dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, alçou a sua parábola e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será para a perdição. E vendo os queneus, alçou a sua parábola e disse: Firme está a tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E alçando ainda sua parábola, disse: Ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus das costas de Quitim afligirão Assur, também afligirão a Eber, e também ele será para a perdição. Então Balaão levantou-se e foi-se, voltou-se ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Capítulo 25. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e esforça-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor.
E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando, eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio na congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher. Pela sua barriga, então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram naquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, e de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós, outros, com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e o negócio de Cosbi, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo em que Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, e de Palu, a família dos Paluitas. De Esrom, a família dos Esronitas, e de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel e Datã, Abirão, e estes, Datã e Abirão, foram chamados da congregação, de que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, Nemuel, a família de Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, e de Jaquim, a família dos Jaquinitas. De Zerá, a família dos Zeraitas, e de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Age, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família de Osnitas, de Eri, a família de Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Esronitas, de Amul, a família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas,
De Pulva, a família dos Puvitas. De Jassub, a família dos Jassubitas. De Sinrom, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados 60.500. Os filhos de Joel, segundo as famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Géser, a família dos Gezeritas, de Eleque, a família dos Elequitas, e Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquemitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família de Sutelaitas, de Bequer, a família dos Bequeritas, de Taã, a família dos Taanitas. Estes são os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. E estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Suzã, a família dos Sufamitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde, Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a sua família Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram de Iminã, a família dos Iminaitas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Será. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Géser, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre os muitos e poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi,
Davi, a família dos Libinitas, a família dos Edronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas, e a Coate gerou a Anrão. E o nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Davi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anrão, gerou Arão, e Moisés, e Miriam, sua irmã. E Arão nasceu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima. Porque estes foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram dos filhos de Israel no deserto do Sinai, porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai farás passar a elas, e falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão ele, todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a José e apresentou-o perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés.